etnomusicologia, como da música do mundo inteiro. Então, Djalma Correia, ilustre ouro-bretana, iniciou a sua pesquisa de cultura negra, folclore e raízes musicais afro-brasileiras quando morou em Salvador, onde estudou percussão e composição na Universidade Federal da Bahia. Percussionista tarimbado, já acompanhou, gravou com nomes, alguns mais expressivos da MPB, como Caetano, Gil, Chico, Betânia, Raul Seixas, e alguns artistas internacionais, como Patrick Moraz, Manhattan Transfer e Peter Gabriel. Ele tem um trabalho importantíssimo de pesquisa de música folclórica brasileira, na série da gravadora Polygram, na época Fonogram, é um dos assuntos que a gente vai conversar hoje. Para começar, eu queria colocar, primeiro para o Marco Antônio, depois para o Djalma, que você traçasse, que a gente, historicamente, a gente tem muito pouco elemento no Brasil de pesquisa, principalmente sobre a área de música. É um país tão musical e que tem tão poucos livros e enciclopédias e estudos de livre acesso ao público, principalmente organizando essas ideias e influências. Então, para começar, gostaria que você traçasse um panorama das famílias negro-africanas, as suas principais características acústicas e a sua projeção nas Américas. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Secretaria Municipal de Cultura, né, essa oportunidade de falar sobre esse tema fascinante que é a música africana. Realmente, no Brasil, como você disse, não, um país tão denso em sistemas musicais, quer dizer, nós temos aqui música negro-africana, quer dizer, essa família da qual eu gostaria de falar um pouco, mas a música indígena, a música asiática, desde música japonesa, coreana, de diversos povos oriundos também da Europa, quer dizer, uma diversidade de estilos e de sistemas musicais muito grandes. Nós não temos, primeiro, um instituto de musicologia, realmente um instituto de musicologia, que se proponha a estudar a música em sociedade. Nós temos alguns cursos de musicologia, ou pós-graduação em musicologia, mas o instituto de musicologia não existe. E a etnomusicologia, que é uma matéria que se ocupa com os diversos sistemas musicais, também vem sendo, existem alguns etnomusicólogos, como musicólogos, ela vem crescendo nessas últimas 2 décadas, mas, de qualquer forma, fica muito aquém da importância desse tema, né, e da diversidade de sistemas que existe no Brasil. Em relação à música africana, especificamente, quer dizer, o título aqui da nosso debate são Sons... Sons da África, das Américas, Encontros, Choques e Fusões. Isso. Do que diz respeito a Sons da África, nós precisamos, antes de mais nada, perceber que o continente africano ele tem uma série de estilos musicais diversos e famílias musicais também diversas. Por exemplo, ao norte do Saara, nós temos a música árabe, que penetra em todo o continente africano também, com todos os movimentos de expansão do islamismo, e que pertence a uma outra família musical, quer dizer, assim, dentro de uma visão mais extensiva, que seria da música oriental. Estaria subdividida na música árabo-indiana iraniana, a música sino-japonesa e a música do sudeste da Ásia. Então, essa música árabe, ela chega ao Brasil tanto pela própria colonização portuguesa, quer dizer, não podemos esquecer que os mouros estiveram cerca de 700 anos na Península Ibérica, como também pelos negros islamizados que foram trazidos para o Brasil. Então, essa é uma outra família. Agora, a música negro-africana, nós encontramos uma variedade muito grande de estilos também. Quer dizer, questão de estilos, você tem a música tradicional negro-africana, que aqui no Brasil estaria representado esse estilo, né, pela música ligada às comunidades religiosas. Você tem a música neotradicional negro-africana, né, quando ela é retirada justamente do seu contexto cultural e colocada, por exemplo, num palco, né, surge um outro estilo. Você tem a música de conservatório na África também, quer dizer, você tem o jazz, você tem uma infinidade de estilos. Então,
o termo não é definido assim, o que vem a ser, né? Música africana, música afro-brasileira. Bom, Djalma, você queria comentar essa história da diversidade e das famílias? Isso aí é uma colocação que eu acho que é da maior validade, que normalmente essa visão, né, da música africana, que é fruto exatamente dessa visão eurocentrista, né? Toda a história musical africana foi sempre vista sobre esse aspecto eurocentrista, porque quem documentou, quem primeiro se preocupou em documentar isso, foram exatamente os viajantes no século passado, vários séculos atrás, e tiveram sempre essa visão eurocentrista e aquela visão de unificação, e que não é a realidade. São várias Áfricas. E se a gente pensa de uma maneira assim mais ampla, esse mesmo processo na África, ele se expande pelo mundo, né? Essa diáspora negra, como a mãe, a terra-mãe, a matriz África, ela difunde esse mesmo pluralismo musical e cultural pelo mundo afora. Então, quando se fala a música do Brasil, a música dos Brasis, como as músicas da África, essa pluralidade de estilos, de influências. Então, isso é uma colocação, eu acho que é a primeira colocação para poder a gente começar a entender todo esse universo musical africano, que até hoje ainda não está muito claro. Né? Vamos dizer, talvez de 20 anos para aqui, começou a se abrir um leque com uma visão, vamos dizer assim, mais realista do fato musical africano. Então, eu estou de pleno acordo com ele. Já você que trabalha basicamente o ritmo, quer dizer, existe um lugar comum de sempre relacionar, vamos dizer, a coisa harmônica, a coisa melódica com essa influência europeia, ou com essa origem europeia, e a música rítmica com os sons da África. Então, quer dizer, não vamos dizer, talvez não fazendo justiça a toda essa diversidade dos sons africanos. Como é que você encara esse lugar comum? Quer dizer, que o que vem da África é rítmico, percussivo, e o que vem do mundo chamado branco, do mundo civilizado europeu, vamos dizer assim, é o harmônico e o melódico. É exatamente o que eu já havia falado anteriormente. A divulgação em termos ocidentais da cultura africana foi sempre vista sob o ponto de vista eurocentrista. E, sob o ponto de vista eurocentrista, procuraram transcrever, procuraram transmitir todo aquele conhecimento, toda aquela cultura musical dentro dos padrões ocidentais. Isso já cria uma total deformação, tanto na transcrição, como na descrição, como até nos documentos do século passado, de séculos atrás, de 1600 talvez. Você tem uma série de viajantes que documentaram e que analisam todo o fato musical encontrado na África. E essa visão exatamente parte dessa visão eurocentrista, que já de princípio está errado, né? Porque como essa pluralidade cultural e essa pluralidade musical também é uma pluralidade de valores musicais. Por exemplo, as escalas são completamente diferentes. Os valores musicais adotados no Ocidente são totalmente desconhecidos na África. Sempre foram. E se a gente faz uma progressão nisso, a gente pode sentir que é um processo que não é um processo que cessa, é um processo dinâmico. Eu não sei, mas eu imagino que uma música daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, de origem africana, ela vai ter como conteúdo esses mesmos elementos. Sabe que isso é a força, essa é a origem, essa é a semente da música africana. E isso foi sempre muito mal entendido. Então, essa divisão que normalmente a inteligência europeia fez em cima dos valores africanos é totalmente falso. Então, começa essa divisão. Isso é música rítmica, isso é música melódica, isso é música harmônica. Não existe essa subdivisão. A música ela é entendida como um todo, como a própria dança, como o próprio gesto.
faz parte de um todo, é um complexo, não é separado, não são departamentos estanques. Isso é melodia, isso é harmonia, isso é contraponto, isso é ritmo, é um contexto único. Você concorda? Eu concordo plenamente. Aliás, eu tive a oportunidade algumas vezes de conversar com o John, embora nós nunca tenhamos trabalhado juntos, mas nós temos uma série de concordâncias, né, em relação a essas questões. Quer dizer, na realidade, a música negro-africana, principalmente no Brasil, como a música popular brasileira, ela sempre foi analisada dentro dos padrões, nos moldes da música artística ocidental, quer dizer, da música de conservatório, da música chamada erudita. Então, por exemplo, uma questão básica, da questão da rítmica europeia e da rítmica africana. E, consequentemente, a questão, por exemplo, a questão chave na música brasileira, que se fala muito da síncope, do sincopado. Quer dizer, a rítmica europeia, ela se baseia, primeiro, não se fala-se em divisão, né? Quer dizer, nos compassos binários, nos compassos ternários e seus múltiplos. Quer dizer, se nós formos ver a origem dessa perspectiva, nós caímos, por exemplo, na escola de Notre Dame, quando surge, por exemplo, a notação mensural, em que os valores perfeitos eram considerados o valor 3, era o tempo perfeito. Quando ele era subdividido em 3 unidades, era o tempo perfeito com subdivisão perfeita. Quer dizer, o dogma da Santíssima Trindade desempenhava um papel importante nesse tipo de abordagem. Quer dizer, não é nem certo nem errado, é simplesmente outra coisa. E o tempo binário era considerado o tempo imperfeito. Quer dizer, com subdivisão perfeita, quando era subdividido em 3, ou com subdivisão imperfeita, quando era subdividido em 2. O C de um compasso quaternário, a rigor, ele é metade de um círculo, símbolo, porque quaternário não se escreve com C, né? Quem conhece notação musical, ele é metade de um círculo, representando o tempo imperfeito com subdivisão imperfeita. Então, já inicialmente, quer dizer, a música europeia, ela parte desses valores divisíveis. Quando se diz estudar ritmo, estudar divisão, né? A rítmica africana não está ligada quer dizer, não está ligada a esse tipo de... Não tem como pano de fundo, por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade. Então, nós temos valores aditivos. Esses valores aditivos, quer dizer, você pode juntar células de 2, 2, 3, 2, 3, quer dizer, nós temos um princípio também na música negro-africana, nós temos polirritmia, quer dizer, que são vários ritmos simultâneos na música europeia. Mas, de qualquer maneira, na música negro-africana existe a polimetria, que são princípios diversos e simultâneos de acentuação. Quer dizer, enquanto um está acentuando em 2, 3, 3, o outro está 3, 2, 3, o outro... Quer dizer, e sempre com não dentro dessa visão do ternário e do binário. A síncope, muitas vezes, por isso é que quando se transcreve, até para a própria execução, a síncope é a acentuação do tempo fraco. Mas quem estabelece o tempo forte e o tempo fraco? Quer dizer, na realidade, você não pode chegar com regras vindas de uma teoria de um outro sistema musical, que não é nem melhor nem pior, não faz questão aí, não é, o juízo de valores é outro, para analisar realidades, outros tipos de realidades, né? Quer dizer, essa questão é uma questão, tipicamente, quer dizer, essa visão eurocêntrica, muitas vezes deforma aquilo que está sendo analisado, né? Em decorrência disso, essa questão de ritmo, realmente a música africana, existe uma predominância de percussão, quer dizer, na medida em que até as vozes, quer dizer, por exemplo, a música árabe tem aquelas notas que se ouve através das notas com aqueles melíssimos. A música negro-africana, a música tradicional negro-africana, a tendência é do efeito percussivo, quer dizer, pode ser na voz, na palavra, no corpo, mas com uma polimetria diversa da música ocidental. Mas essa... você falou principalmente das várias famílias africanas, e me chamou a atenção uma coisa que a gente realmente não pensa, que é essa influência oriental de certa parte da música africana. Como é que se dá
entendeu? Esse casamento, quer dizer, porque ainda continuando como estereótipos, né? Você tem como a música central africana como uma coisa rítmica e a música oriental como uma coisa meio de células repetitivas, que até depois o próprio minimalismo teria usado muito esses recursos da música oriental, uma coisa mais, vamos dizer, mais fria, mais contemplativa. Como é que se dá essa fusão? Esse encontro, essa fusão, Bom, já na África, todos os movimentos de expansão do islamismo levaram também os instrumentos musicais, enfim, esse estilo através de instrumentos. Quer dizer, em várias regiões da África, nós podemos até distinguir, fazer por exemplo, instrumentos de arco, tipo o rebab, aquele instrumento que são tocados, por exemplo, em Gana, mas nas populações islamizadas, ou como tipos de oboés, também são oriundos da África. Então, existe um estilo na música africana que o Akin Yobá, por exemplo, que é um musicólogo que se ocupou com isso, e no caso na Nigéria, que ele classifica como música árabo-negro-africana, né? Então, essa já tem aqueles tipos de escalas, principalmente sistema tonal, que é a questão intervalar, já mais parecido com a música árabe. E essa música, por exemplo, aqui no Brasil, ela, como eu já disse, ela chega ao Brasil através tanto dos negros islamizados como dos colonos portugueses, né, que tem todos esses instrumentos, né, trazem também instrumentos árabes. Djalma, outro dia a gente estava falando com o Jorge dos Anjos de artes plásticas, mas acabamos falando de Ouro Preto, acabamos falando de música, e acho que você, de novo, acho que a gente tem que voltar com esse assunto. A gente estava comentando daquela coisa até meio opressiva do barroco em Ouro Preto, que, de certa forma, podia tolher, vamos dizer, essas manifestações da música mais de origem africana, quer dizer, aquela predominância da musicalidade sacra, europeia e tal, sendo que havia uma população negra muito grande, né? E você que nasceu em Ouro Preto, quer dizer, foi para a Bahia e começar realmente a trabalhar essa parte musical mais afro-brasileira. Como é que é isso para você, na sua vivência, essa diferença? Como é que foi ouvir fazer música em Ouro Preto e na Bahia? Qual que é a diferença? Isso aí, sem dúvida, é uma coisa assim que, para mim, no meu caso, nasci em Ouro Preto, dentro aquele ambiente muito próprio, né? Porque Ouro Preto, para mim, é exatamente uma memória sonora. Eu tenho uma memória sonora tão viva de Ouro Preto, talvez mais viva do que a imagem visual. A imagem sonora de Ouro Preto, para mim, é muito forte. E Ouro Preto era exatamente isso, era as coisas de muito sino, de muita igreja, de muito canto gregoriano, de muita ladainha, de muita procissão. E isso, de certa forma, e de outro lado, essa força do barroco, né? Que as imagens eram exatamente essa força do barroco. Mas essa força do barroco, de certa forma, também é relida por um Aleijadinho, que já é uma releitura desse barroco, né? Eu tenho a impressão que isso se funde de uma maneira assim, muito incrível em Ouro Preto, porque a cultura negra em Ouro Preto, na minha infância, é uma memória tão forte quanto. Eu nasci no Antônio Dias, e eu me lembro, em determinada época do ano, que é mais ou menos essa época, a festa do Amendoim, que é ali perto da Igreja da Conceição, perto do Antônio Dias, e aqueles tambores varando à noite, catopé, todas essas expressões, mas era uma coisa muito forte, era assim como, tão forte quanto, sabe, a Semana Santa, com todo aquele peso, não sei quantos andores na rua, não sei quantas bandas, a Verônica, o canto da Verônica, o canto das Três Marias. Quer dizer, essa coisa na minha cabeça se fundia, não fazia para mim muito diferença. Quer dizer,
eu não registrava muito como diferença. Na minha infância, o que era uma coisa, o que era outra. Eram sons que esses sons se fundiam. Eu tenho a impressão que isso eu absorvi de uma forma muito verdadeira dentro de mim, de não fazer essa diferenciação, que até hoje eu não consigo fazer essa diferenciação. Para mim era o som bom e o som ruim. E eu tenho a impressão que essas imagens sonoras, eu acho que influenciam muito o caminhar da gente, até a procura da gente, né? Aquela coisa de anos depois, muitos anos depois, vinha uma imagem de uma imagem sonora de Ouro Preto, mas eu estava vendo aquilo acontecendo ao vivo, do outro lado do mundo, exatamente como eu vi em Ouro Preto. Foi a experiência que eu tive, por exemplo, com o Zé Pereira. O Zé Pereira talvez seja uma das memórias sonoras que eu tenha mais antiga. Talvez eu estivesse dentro do útero da minha mãe, ainda ouvindo aquele pum, pum, pum. E aí eu chego em Portugal, no interior de Portugal, vejo acontecer exatamente em Portugal, o Zé Pereira de Ouro Preto. Em Amarante, no interior de Portugal, a mesma forma, a batida um pouco diferente, claro. São coisas vindas e que vão se acomodando, vão tomando formas, mas eu vi a mesma, os tambores construídos da mesma forma, a maneira de tocar, a formação de grupos, somente homens, quer dizer, são coisas assim que a gente vê como que chegaram, se adaptaram, mas que estão aí e que se interrelacionaram de uma forma muito intensa, sem perder essas características bem regionais, né? Mas acho que muita gente que pega principalmente os discos dos baianos, né, dos anos 70 e parte de 80, que você está presente em 90% deles, te consideram meio baiano, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. A minha trajetória foi Ouro Preto, Belo Horizonte já dentro de uma perspectiva, assim, vamos dizer assim, mais de entrando para a música popular, a música de dança. Eu me tornei músico profissional ainda muito jovem, a Ordem dos Músicos, minha carteira da Ordem dos Músicos é um número bem pequeno. E eu convivo diário assim, com os músicos, no ponto dos músicos, né? E aí então entrei para essa coisa da música popular e depois Bahia. E na Bahia, então, aí que realmente eu posso dizer, me desperto para toda essa memória sonora que eu tinha de Ouro Preto, porque na época que eu chego na Bahia, é uma época áurea, assim, onde os terreiros tocavam mesmo para valer. E isso foi uma coisa muito forte para mim. Meu primeiro contato com um terreiro da Bahia, eu passei 3 dias lá dentro, não consegui sair. Então, eu fui absorvendo aquilo de uma forma assim, muito intensa. Eu tenho a impressão que isso criou uma afinidade muito grande, inclusive com a proposta desse pessoal que você está citando, de Gil, de Caetano, de Bethânia, de Gal, que a gente estava começando, cada um começando sem nenhuma pretensão, nenhuma pretensão de carreira profissional musical, cada um eu especificamente estudava música, estudava composição, mas eles não, era uma coisa para se divertir. E procurando os caminhos. E é um caminho como eu tocava bateria, eu comecei a transpor esses sons da minha memória e esses sons que eu estava recebendo da Bahia, comecei a transpor isso para a bateria. A minha linguagem de bateria já não estava sendo mais a bateria aquela que a gente ouvia exatamente nessa época, 60. Eu já estava transpondo a bateria, timbres, sonoridades, que eu estava procurando outra linguagem e colocando muito ritmos, fusão, que no caso seria fusão, mas fusão de ritmos bem marcados, como bossa nova, como isso, como aquilo, mas eu já colocando elementos e agregando outras sonoridades da bateria. A chegar a um determinado momento que a minha bateria era uma loucura, era tanta coisa e eu usava mais as coisas do que o próprio instrumento. Até o ponto que eu parei mesmo com a bateria. Tirou a bateria e ficou só na direção.
Certo. Gente, lembrando que o papo é bastante informal, a gente não tem pretensões de resolver o mundo e estamos abertos a perguntas da plateia. Quem tiver alguma dúvida e alguma pergunta para fazer. Marco Antônio, eu queria, voltando um pouco àquela história dos estudos, que você falasse um pouco dos primeiros estudos da influência da música africana no Brasil, quer dizer, quando começaram, quem começou e como é que está essa coisa hoje? Existe já uma diversidade maior de pessoas? Porque muitas vezes você tem estudos, principalmente na área acadêmica, que não chegam ao grande público, né? E você, cada área, podia dar uma... Em relação aos estudos sobre música negra africana no Brasil, quer dizer, os primeiros estudos datam da década de 30, 38, por aí, Mário de Andrade e Oneida Varenga, através da Prefeitura Municipal de São Paulo, fizeram uma série de trabalhos como Tambor de Mina, Babassuê e uma série de outros trabalhos, iniciados por Mário de Andrade. Posteriormente, tem uma coleção muito importante, que, por exemplo, você ter acesso a essa coleção aqui no Brasil, praticamente algumas pessoas possuem, mas é difícil o acesso. Você tem nas universidades dos Estados Unidos, que são cerca de 650 cânticos de candomblé da Bahia, que é das diversas nações, Jeje, Nagô, Angola, Congo, Caboclo, e também samba de rodas, gravados pelo antropólogo americano Herskovits. E essa coleção é muito importante. Sobre essa coleção foi feita uma tese de doutorado do Alan Merriam, em 1950, e posteriormente, quer dizer, se nós olharmos para trás em termos da década de 30, 40 e 50, nós poderíamos supor que 60, 70, 80, 90 esses trabalhos se multiplicariam. Mas justamente na década de 60, quando internacionalmente a música, essa família de tradições, né, negro-africanas, toma um vulto muito grande a nível de produção de discos, de festivais, de livros, teses, aqui no Brasil parece que a coisa regride. Né? Em 60 nós temos alguns trabalhos isolados, né, como pessoas como Kubik, como Berhage, como Mokuna, Kazadi Mokuna, já nos anos 70, que escreveram sobre música afro-brasileira, música negra-africana no Brasil. Mas não tem José Jorge Carvalho também, que fez um doutorado sobre Xangô, do Recife, mas não tem quer dizer, não é o que se esperava, né? Mas é um momento, quer dizer, que havia uma certa preocupação com a cultura popular, né? Principalmente a esquerda, que estava forte nesse momento, estava nessa busca da cultura popular, e até tem essa história da descida do samba, do morro, para a integração classe média. Por que você acha que nesse momento que havia essa efervescência político-cultural, houve essa regressão, quer dizer, não houve a expansão de pesquisa, de estudo que se esperaria? Eu acho que nessa época também não se procurava ver as particularidades, como talvez no Brasil nunca tenha se realmente mergulhado na questão da cultura africana no Brasil. Quer dizer, nas particularidades, por exemplo, a música, quando nós falamos sobre música, ela é sempre dissociada das outras artes, né? Porque existe uma inseparabilidade, as artes são distintas, mas são inseparáveis. Então, é difícil você focalizar, por exemplo, música negro-africana sem focalizar o pensamento subjacente negro-africano, quer dizer, sem focalizar a inter-relação com as artes, com o movimento, com a dança, com a plasticidade dos movimentos. Quer dizer, não é uma música cerebral, é uma música que integra uma comunidade, é uma música comunitária, dentro de outros parâmetros totalmente diversos. Eu não sei se essas pessoas, nessa época, estavam especificamente preocupadas com isso, né? Eu acho que havia uma visão, sempre houve uma visão um pouco paternalista, né, dos exames das culturas negras e qual era a função que ela tinha dentro da sociedade brasileira, mas não enquanto cultura como tal. E isso eu acho que prejudica uma visão que hoje nós procuramos, quer dizer, isso aí, então o que acontece a nível por exemplo, na minha área, os preconceitos que existem a respeito, quer dizer, de música negra, que proliferam aí nos livros de teoria musical, música primitiva, música de feitiçaria ligada a culto fetichistas, quer dizer, ninguém define isso, né? É música elementar, e
por aí afora, quer dizer, o reflexo é esse. A falta de conhecimento dessas culturas faz com que esses preconceitos aí, os livros didáticos na área de música se proliferem. Quando eu te interrompi nos anos 60, e dos 70 para cá, houve uma movimentação maior? Como é? É nesse sentido, quer dizer, dos anos 70 existem alguns trabalhos isolados, mas eu não vejo assim, em relação à importância do tema, a dinâmica do tema, né? Porque música e cultura africana, a música está diretamente ligada à vida das sociedades tradicionais africanas. Quer dizer, qualquer mudança de estado, a música não é a música de entretenimento que você para ouvir, né, em determinadas situações. Não é uma música cerebral, é uma música ligada ao amanhecer, ao anoitecer, à fabricação de uma canoa, a remar rio acima, rio abaixo, é uma forma de oração. Então, quer dizer, dentro desse estilo, se você não tem como pano de fundo toda a família de pensamento negro-africano, quer dizer, da unidade entre o mundo da natureza, entre o mundo dos espíritos e o mundo temporal, né, gera mais, como muitos estudos de folclore, quer dizer, que se produz assim, alguns discos que são inteiramente descontextualizados, você ouve aquela imagem acústica e põe para os alunos ouvirem, aquilo gera mais um preconceito, e às vezes com um som de péssima qualidade, do que propriamente um esclarecimento sobre essas culturas, um respeito a essas culturas de origem. Então é uma área, eu acho que deveria realmente, no dia que o Brasil quisesse conhecer, no dia que os intelectuais brasileiros se propuserem conhecer o Brasil, eu acho que o mergulho nessas culturas será indispensável para uma visão mais ampla, né, da realidade brasileira e da realidade da música brasileira também. E dentro da indústria, né, de disco e tal, eu acho que são raríssimos os casos em que a indústria abriu brechas para esse tipo de pesquisa. Um delas foi do Marcos Pereira, que meio abriu na marra, né? Ele tinha uma agência de publicidade, para quem não conhece o trabalho, e ele fez um mapeamento musical do Brasil muito importante. E a outra foi justamente o Djalma, que fez na Fonogram. Eu queria que você falasse desse projeto, Djalma. Como é que você conseguiu abrir essa brecha e quais as dificuldades e as facilidades que você enfrentou? No fundo, não foi abrir essa brecha, porque isso foi, como eu citei ainda há pouco, a minha chegada na Bahia, na universidade, e o contato com os terreiros. Então foi uma coisa que me aguçou logo, eu digo, puxa, isso tem que ser documentado. E na época o diretor da escola, o professor Correuter, eu propus a ele, como eu já trabalhava com eletrônica, trabalhava com gravação, já tinha uma certa noção da coisa, pedi a ele o equipamento emprestado e comecei sistematicamente a visitar os terreiros, e que na época com muita dificuldade, porque os terreiros eram muito mais fechados que hoje, mas exatamente pelo meu interesse musical e pelas pessoas que eu fui conhecendo, eu fui começando a fazer esse tipo de trabalho sistematicamente, e aquilo passou para mim a ser uma prática mesmo. Então eu sabia de determinadas festas, eu ia antes, conversava, me identificava, mostrava o meu interesse, e poucas vezes, pouquíssimas vezes, eu fui recusado, não pude fazer. Eu tive problemas desse tipo, como eu nunca consegui, durante todo esse meu tempo na Bahia, eu jamais consegui fazer uma gravação num terreiro jeje, porque isso aí era, vamos dizer assim, o padrão da casa, nem máquina fotográfica, nem gravador. Mas pela minha convivência no terreiro do jeje durante muitos anos, eu tive a sorte de um lado e a tristeza de outro, que foi a morte da mãe Runhó. E aí então o terreiro foi para a rua para fazer o axixê. E aí então eu documentei todo o axixê, que eram exatamente os cantos feitos dentro do terreiro. Mas como estava na rua, eu disse, bom, agora na rua eu posso? Pode. Então eu filmei e gravei tudo.
Mas então isso eu vim fazendo sistematicamente durante, sei lá, mais de 30 anos. E esse tipo de material que eu fui recolhendo, triando, analisando com alguns professores meus, e chegou um determinado momento que o acervo era muito grande. E então veio uma proposta da Polygram, então diretor André Midani, para que eu organizasse esse material e esse material fosse lançado em termos de discos. Eu achei a ideia genial porque eu vi a importância que tinha isso, não só para estudiosos, mas para o próprio público, para o próprio dono dessa manifestação, ele ver reconhecido em disco aquela coisa que era o dia a dia dele. Foi uma coisa que me empolgou muito, e aí eu fui de cabeça, e vamos que vamos que vamos. E realmente eu fiz, inclusive com o próprio Marco Pereira, e eu gravei vários discos para ele. Gravei vários discos, eu tinha um equipamento profissional, um Nagra, e com esse Nagra eu viajei por tudo quanto é canto. E uma das várias viagens foi Marco Pereira pedindo que eu fizesse para ele determinadas coisas. Eu fiz para Marco Pereira muita coisa. Marco levou para um caminho que não era a minha proposição, exatamente por ele ter a necessidade de ter um enfoque, vamos dizer assim, mais comercial da coisa. Ele teve que partir para o que a gente diz as soluções que as discográficas, as indústrias dão. Ele teve que pegar esse material e fazer a reinterpretação. De certa forma, não era esse meu objetivo. O que eu queria era exatamente aquilo que foi recolhido com a maior veracidade. Uma preocupação era exatamente isso, que levanta, porque o material que a gente tem acesso e teve acesso até algum tempo atrás era um material muito bom, mas tecnicamente terrível. Então acontecia isso, ao invés de você dar uma informação, você acabava criando uma coisa assim que as pessoas diziam, mas isso aí está horrível, não. Então a minha preocupação foi muito tecnicamente fazer bem feito, onde você pudesse ouvir realmente essa poliritmia, essa polimetria, toda essa riqueza que a cultura afro-brasileira tinha. O meu enfoque não foi a cultura afro-brasileira, foi toda a manifestação popular brasileira, tudo que estava vindo do povo. Isso criou assim uma série de problemas, porque eu tive várias discussões, os famosos encontros anuais do folclore, entre aspas, que eu participei de vários. Então vinham os donos, chamados donos do folclore, e nos debates e troca de informações, eu falava de determinadas coisas, mostrei várias gravações. Então eles disseram, não, mas isso não tem nenhum valor porque você está gravando o fato folclórico que já não é mais como ele é. E então isso me aguçou mais ainda, porque eu sempre vi a manifestação popular dessa forma dinâmica. Então, esse purismo da coisa já não era a coisa que mais me interessava. Me interessava ver exatamente essa dinâmica natural que as coisas tiveram. Bom, nisso aí, então, veio essa proposta da Polygram transformar isso em disco. E não sei se por uma iluminação divina foi feito de todo esse material somente um sampling, que a gente pode chamar, que eu recolhi de todo esse material que eu achava que era mais expressivo, o que tinha mais sentido em termos de fazer uma síntese, e isso foi para comemorar os 100 anos do som gravado. Foi um encontro que teve em Paris, onde todas as gravadoras do mundo mandaram o que tinha de mais representativo da gravadora para esse encontro. E André Midani, que uma pessoa que eu tenho o maior respeito, que sempre acreditou nisso, disse para mim, Djalma, o que eu quero fazer para representar a Polygram nos 100 anos do som gravado é a tua pesquisa. Aí então eu fiz, e isso que é estranho, porque desse material só saíram 100 discos. Claro, a prensagem foi maior, mas em princípio foram 100 discos que foi dado a cada diretor de gravadora do mundo. E em seguida veio todo o projeto de popularizar isso.
Nisso entrou Abril Cultural, propondo fascículos semanais nas bancas. Teve várias propostas. Mas o que aconteceu, de certa forma, é que eu tive eu quis ser muito criterioso, primeiro na escolha, depois na seleção, depois no conteúdo desse material e a validade desse material. Por exemplo, eu tinha o mesmo fato gravado no Amazonas, na Bahia, que você tem diversas manifestações que acontecem por todo o Brasil. Então eu pesava e media qual era que tinha. Então isso foi um trabalho árduo, tremendamente árduo. E essa minha demora em selecionar foi me abrindo, de certa forma, determinados aspectos que até então eu não estava atento. Porque todo esse material que eu gravei foi sempre com um compromisso. A partir do momento que esse material for comercializado, eu espero que vocês recebam alguma coisa para isso. E, infelizmente, a legislação brasileira não protege esse direito. Isso é chamado direito público. Então, o intérprete, às vezes até o criador desse tipo de música, ele não tem nenhum direito. Aí começou a minha briga. E essa briga permanece até hoje, porque a nossa legislação é baseada ainda num tratado que foi feito em 1945 em Geneve, que é o direito autoral. E o direito autoral não foi revisto no Brasil até hoje. Idas e vindas em Brasília para resolver esse problema, impossível. Impossível. Até hoje não se tem uma forma jurídica de como resolver. Então, eu tomei uma postura com relação a isso. Se eu pegar esse material e lançar na Alemanha, eles recebem. Se eu lançar isso nos Estados Unidos, eles recebem. Mas se eu lançar esse material no Brasil, eles não recebem. Então, vem uma grande dúvida. De novo, vou cair na mesma bobagem que caíram tantos outros, até músicos eruditos como Villa-Lobos. Se você quer interpretar Villa-Lobos hoje no Brasil, você tem que pagar os direitos autorais à Itália. Então, essa está sendo meu grande entrave para que esse material saia. Claro que isso foi revisto, repensado, e hoje eu tenho uma concepção desse projeto, e eu espero que dentro de muito pouco tempo eu consiga resolver esse ponto que, para mim, antes de tudo, é um ponto de honra e de respeito a essa gente, que esses direitos sejam respeitados, que essas pessoas recebam. Então, a partir do momento que isso acontecer, esse projeto anda de uma forma muito maior, que eu estou já vendo ele em um nível muito mais amplo, que é na forma interativa. Ele virá como forma interativa, onde você terá partitura, você terá uma série de outras informações da dança, da música. Então, é um projeto muito amplo, eu venho trabalhando nisso há muitos anos, e é o que eu pretendo futuramente, num futuro muito próximo, resolver esse primeiro passo inicial. Com a Poligram, eu fiz uma série de outras gravações que estavam dentro desse projeto, como, por exemplo, a documentação do candomblé de Queto, mas aí dentro de uma outra perspectiva. Era o meu grupo, o Baiafro, que eram alabês, que pertenciam às casas da Bahia. E então, com esse grupo de alabês, sob minha direção, nós fizemos uma série de discos, que em princípio seriam as 7 nações da Bahia. E da mesma forma a coisa não andou, porque na hora dos direitos, isso começa... Não, mas espera aí. Então, só saiu um, que foi Queto. Mas uma série de outras coisas eu tentei fazer, sempre esbarrando nesse lado que para mim é crucial. É o desrespeito à cultura brasileira, desrespeito ao intérprete, de respeito àquele que mantém essa tradição viva. Se isso não acontece, então, impossível se pensar em qualquer outra forma de que essa cultura tenha um sentido maior. O primeiro sentido seria essa remuneração mínima, que é um direito que, para mim, é inegável. Não tem como fugir. Por isso que até hoje não aconteceu. Estamos aguardando ansiosamente esse
material que acho que vai dar anos-luz, né, de à frente desse tipo de trabalho de pesquisa, né, que os pesquisadores não têm, né, realmente acesso a material gravado, né. Você trabalha com rádio, jornal, televisão, você precisa fazer uma matéria ou um programa, né, sobre, por exemplo, religiões afro-brasileiras ou qualquer tipo de manifestação popular é quase impossível, né, você conseguir. Você não tem aqui, né, no Brasil, porque na Alemanha você tem, na França você tem, na Inglaterra você tem. Eu poderia te cortar, por exemplo, você pega a discografia do Museu de l'Homme, você tem coisa do mundo inteiro, mas os direitos estão garantidos. Você chega nos Estados Unidos, você tem uma série de gravações sobre cultos brasileiros, os direitos foram pagos. Você pega no Brasil a discografia, vai ver. Só aqueles que fizeram coisas comerciais. Mas quem fez a pesquisa, quem fez o trabalho sem essa visão comercial, esses direitos nunca foram pagos. E até hoje não estão sendo pagos. Os compositores comerciais não estão recebendo, não faço ideia o resto. O Lavín, tem uma pergunta aqui, é o seguinte, de alguém da plateia que não se identificou. Gostaria de obter algumas referências a nível de estudos existentes sobre a influência das culturas negras na música da capoeira. Você conhece alguma coisa? Assim, sobre trabalhos específicos, existem alguns trabalhos que aqui posso até depois passar uma bibliografia a respeito disso, né? Existem alguns trabalhos que foram feitos sobre música de capoeira. Agora, também uma área, algumas monografias, até uma que ganhou um concurso lá no Museu do Folclore recentemente, mas também é uma área pouco pesquisada, apesar de tudo. Quer dizer, é uma das áreas mais pesquisadas dentro da música afro-brasileira, mas de qualquer forma ainda muito pouco pesquisada. De toques, quer dizer, da função dos toques, tanto sob o ponto de vista musical, estritamente musical, como também das inter-relações dos diversos toques com todo o ritual, né, da capoeira. Em termos de material gravado, eu conheço, acho que só tem um disco da Poligram, do Mestre Pastinha, se não me engano, e tem um outro da Continental, de capoeira, com a capa vermelha. Eu conheço, você conhece mais alguma coisa? Não, a discografia de capoeira, vamos dizer, dos tradicionais, pouca coisa. Você tem Mestre Caiçara, tem do Canjiquinha, tem um disco que desapareceu misteriosamente, que são os registros feitos com pastinha. Eu já vi em alguns lugares, a história desse dia até hoje eu nunca entendi. E no mais você tem bastante coisa do pessoal mais contemporâneo. Que eu me lembre, assim, em termos de discografia de capoeira, que eu digo de peso como tradição, pegando esses grandes mestres da Bahia, que eu me lembro são esses. Eu tive a oportunidade, a felicidade de poder conviver com vários deles, Pastinha, com Bimba, por exemplo. Eu tenho todo um trabalho feito com Bimba, porque Bimba, além da capoeira, ele tinha também o terreiro. Então é uma coisa que ele sempre interrelaciona. Eu tenho uma filmagem de um batismo de capoeira de Bimba, onde é uma coisa assim, impressionante a forma como é desenvolvida a cerimônia. Com Pastinho tem uma série de coisas também, depoimentos, alguma coisa cantada por ele. E um trabalho que eu fiz, porque ao lado de tudo isso, de gravar, de querer viver, eu sempre me interessei muito por cinema. E aquela época da Bahia, onde predominava aquela ideia de uma câmera na cabeça, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, fazendo muita experimentação, e eu não ia por esse caminho, eu ia pelo caminho da documentação mesmo. E eu me lembro que, exatamente por ter o Nagra é exatamente o gravador para cinema. Então eu fui convidado e requisitado, claro, sempre sem remuneração, porque o pessoal de cinema até hoje
Imagina naquela época. A batalha era conseguir comprar um filme, conseguir uma câmera emprestada, o Nágua de Djalma e vamos lá. E aí eu pude gravar e filmar muita coisa com mestres de capoeira ainda muito antigos. Coisas assim que na contemporaneidade eu não tenho visto mais. Mas a gente procurar mestres que estavam esquecidos do interior da Bahia, visitando vários presídios, porque fomos indicados que tinha um mestre de capoeira que há 30 anos estava preso porque matou não sei quantos, fomos atrás dele, então tem depoimento dele. Então, esse tipo de documentação eu consegui, e que eu pretendo um dia, o dia que essas coisas forem resolvidas, esse material eu pretendo botar ao acesso de todo mundo. Ok. Uma outra pessoa aqui, lá, que é o seguinte. Levantou-se aqui a questão do contágio, entre aspas, com árabe, na expressão musical africana. E eu me lembrei do blues, que enfatiza o glissando e o deslizamento, também, entre aspas, tonal. O que haveria de correlato? Existem alguns livros, alguns trabalhos e alguns discos também sobre as raízes dos blues. E justamente eles fazem uma associação da raiz dos blues aos griots do Senegal, que tocam aqueles instrumentos, harpa, cora, né? São as coras do Senegal. E nas coras você nota pelas escalas e pelos glissandos exatamente as mesmas coisas, quer dizer, porque esses povos também tratados como sudaneses, né, foram também para os Estados Unidos, e você nota uma semelhança muito grande do ponto de vista sonoro das coras do Senegal com os blues americanos. Existem alguns trabalhos que focalizam especificamente as raízes do blues e que remetem justamente os griots, eles pertencem a grupos étnicos islamizados. Quer dizer, que eles tiveram contato direto com a cultura árabe, cultura musical árabe. O próprio instrumento, a própria cora, não é um instrumento árabe, mas tem influência na sua concepção de instrumentos dessa família oriental, que são os alaúdes, né? Tipo alaúde, harpa alaúde. Né? Okay. Bom, agora tem um pouquinho mais complexo aqui, mas queria que você começasse, João. A inter-relação das artes, que a modernidade, de certa forma, recupera, é um dado incontestável das práticas artísticas na África Negra. Gostaria que vocês dois comentassem isso, começando pelo Djalma, que participou aí do Baiafro, que você já citou, nos anos 60. Aquela questão que você já colocou, de separar a música das outras artes. Então, você falar um pouco mais dessa inter-relação.